petróleo é um combustível fóssil originado provavelmente de restos de vida aquática animal acumulados no fundo de oceanos, primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão dos sedimentos sobre o material depositado no fundo do mar transformaram-no em massas homogêneas, viscosas de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo. Os egípcios utilizavam o petróleo como um dos elementos para o embalsamamento de seus mortos, além de empregarem o betume na união dos gigantescos blocos de rochas das pirâmides. No continente americano, os incas e os astecas conheciam o petróleo, e a exemplo da Mesopotâmia o empregavam na pavimentação de estradas. Geralmente, o petróleo aproveitado pelas civilizações antigas era aquele que aflorava a superfície do solo. Uma das peculiaridades do petróleo é a migração, ou seja, se ele não encontrar formações rochosas que, por serem impermeáveis, o prendam, sua movimentação no subsolo será constante, com a consequente possibilidade de aparecer à superfície. A partir de 1920, os transportes terrestres, marítimos e aéreos passaram a consumir quantidades cada vez maiores do novo combustível. Em 1930 surgiu a indústria petroquímica, tendo como base o petróleo, para produzir numerosos equipamentos, objetos, produtos, etc. Nessa época, o subproduto indesejável passou a ser a querosene, então pouco utilizado. Apenas com o advento dos aviões a jato, em 1939, esse combustível voltou a ser amplamente consumido. Dessa forma, a indústria de refino teve um impulso fenomenal, garantindo o abastecimento de milhares de veículos e o funcionamento dos parques industriais. A gasolina passou a ser o principal derivado do petróleo, enquanto ocorria uma ampliação do sistema de estradas, exigindo mais asfalto. Em 1938, 30% da energia consumida no mundo provinha do petróleo. Mas as duas crises sucessivas do petróleo, em 1973 e 1978, levaram a uma reconsideração da política internacional em relação a esse produto, e os países dependentes do petróleo intensificaram a busca de fontes de energia alternativa. Micro-organismos marinhos, chamados plânctons, na ausência de oxigênio, se transformaram ao longo de milhões de anos nos constituintes do petróleo, hidrocarbonetos, animais, álcoois, etc. Comercialmente, existem dois tipos de petróleo: o leve, com maior proporção de gasolina, e o pesado, com maior proporção de querosene e óleos combustíveis. O petróleo leve tem maior cotação no mercado mundial, por causa do elevado consumo de gasolina. O petróleo é uma mistura de compostos orgânicos na qual predominam os alcanos. É a mais importante fonte de energia através da queima dos alcanos e continua matéria-prima da indústria petroquímica responsável pela manufatura de milhares de produtos de consumo diário, tais como plásticos, adubos, corantes, detergente, álcool comum, acetona, gás hidrogênio, etc. Os maiores produtores de petróleo são Rússia, Estados Unidos, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos, México e Inglaterra. Porém, as maiores reservas de petróleo, mais de 50%, estão nos países banhados pelo Golfo Pérsico. A produção brasileira de petróleo satisfaz metade do que é consumido, a outra metade é importada, principalmente dos países árabes, como o fazem os demais países industrializados. O petróleo teria se formado a partir de carburetos de alumínio, cálcio e outros elementos que, decompostos por ação da água, hidrólise, deram a origem a hidrocarbonetos como etanos, alcenos, etc., os quais, sob pressão, teriam sofrido polimerização, união de moléculas idênticas para formar uma nova molécula mais pesada, e condensação a fim de dar origem ao petróleo. Contra essa concepção mais antiga, levanta-se teoria orgânica, segundo a qual a presença no petróleo de compostos nitrogenados, clorofilados, de hormônios, etc., pressupõe a participação de matéria orgânica de origem animal e vegetal. Em sua grande maioria, os pesquisadores modernos tendem a reconhecer como válida apenas a teoria orgânica, na qual destacaram o papel representado pelos micro-organismos animais e vegetais, que sob a ação de bactérias formaram a pasta orgânica no fundo dos mares, misturada à argila e à areia. Essa pasta constituiria os sedimentos marinhos que, cobertos por novas e sucessivas camadas de lama e areia, se transformariam em rochas consolidadas, nas quais os gás e o petróleo seriam gelados e acumulados.
extração do petróleo ela consiste no processo pelo qual o petróleo utilizável é extraído e removido do subsolo, considerando que o mesmo ele se encontra em posições profundas em terra e abaixo do fundo do mar. O processo de extração do petróleo ele acontece de acordo com a profundidade em que o material se encontra, considerando que ele pode estar nas primeiras camadas do solo ou em milhares de metros abaixo do nível do mar. As reservas e campos descobertos pelo Brasil, eles colocaram o nosso país entre os maiores produtores do planeta, com o terceiro maior campo do mundo, no Campo Pão de Açúcar, descoberto em 2008. Muito dinheiro ele é investido na extração do petróleo e gás, considerando que a exploração desse tipo de campo ele é um processo trabalhoso e muito caro. Com a produção feita na Bacia de Santos, por exemplo, as megas reservas nos garantem muito dinheiro para o fortalecimento da economia, considerando o investimento das empresas nacionais como a Petrobras, que é a maior empresa do segmento, na extração do petróleo, no caso. O processo de extração do petróleo ele é necessário três passos básicos, que é a prospecção, a perfuração e a extração. No passo da prospecção, que é o primeiro, é feita a localização das bacias sedimentares através da análise detalhada do solo e do subsolo. Os geólogos que fazem esse procedimento, através de equipamentos com gravímetros, mectômetros, farejadores e sismólogos. Os geólogos eles podem analisar as condições localizadas de bacias sedimentares na superfície e de outras camadas. Na fase da perfuração, são descobertas as jazidas de petróleo e são realizadas com marcações e com coordenadas GPS e biomarcadoras posicionadas sobre a água do mar. Se a análise ela for feita em terra, é realizada a perfuração do solo de um primeiro poço, considerando a perfuração de outros poços quando o petróleo é identificado. E quando a extração é avaliada como viável, economicamente, também. O gravímetro, que é um dos acessórios, ele detecta sutis variações da gravidade em que indicam o fluxo subterrâneo do petróleo. O magnetômetros, que é um outro material utilizado, ele mede minúsculas mudanças do campo magnético, também causadas pelo fluxo do petróleo. Os sniffers, que são chamados farejadores, eles são narizes eletrônicos que detectam a presença de hidrocarbonetos no solo. Os sismólogos, esses aparelhos eles criam ondas de choque que passam pelas rochas e depois são refletidas para a superfície. E essas ondas elas podem ser criadas por canhões de ar comprimido que disparam pulsos de ar na água e por meio de hidrofones que captam as ondas refletidas. É possível também utilizar as detonações com cargas explosivas no solo ou caminhões impactadores que golpeiam chapadas pesadas dispostas no solo. As perfurações elas são feitas em terra por meio de sondas de perfuração, enquanto no mar são realizadas por meio de plataformas marítimas. A Petrobras mesmo ela tem várias plataformas espalhadas no mundo todo. Essas plataformas ela podem atingir de 800 a 6 mil metros de perfuração marítima e as torres de perfuração podem ter uma broca simples com diamantes industriais ou por trio de brocas interligadas com dentes de aço. E por fim, que é a fase da extração, o petróleo ele é encontrado acima da água salgada, contando com a camada gasosa de alta pressão, logo abaixo do mesmo. E quando o poço é então perfurado, o petróleo pode jorrar até a superfície graças à pressão do gás, diminuindo o bombardeamento de petróleo para a superfície, garantindo que o material seja extraído com total segurança por meio de bombas e plataformas e outros equipamentos especiais. O petróleo bruto é extraído de jazidas subterrâneas que estão localizadas na terra ou no mar. É um fluido de coloração variável de amarela a preta, viscoso, composto por uma mistura de hidrocarbonetos e contaminantes diversos.
Trata-se de um composto de origem fóssil, que leva milhões de anos para se formar sob temperatura e pressão. Para que sejam produzidos os subprodutos originados a partir deste composto, o fluido viscoso passa por um processo de destilação fracionada em refinarias. Este processo é chamado craqueamento do petróleo. O primeiro passo para o refino do petróleo é realizar a dessalinização, que visa tratar o composto bruto com o objetivo de remover sais corrosivos, metais e partículas sólidas em suspensão. Em seguida, o petróleo passa pelo processo de destilação atmosférica, que separa as frações mais leves das frações pesadas, através da diferença de pontos de ebulição. Este processo ocorre em torres de destilação, e os produtos obtidos nessa etapa são butano e inferiores, gasolina, naftas, querosene, gasóleo leve e pesado e resíduo asfáltico. Em seguida, o resíduo passa pela destilação a vácuo em baixas pressões, separando as frações de diesel e gasóleo. O resíduo deste processo é composto pela fração pesada basicamente por hidrocarbonetos de alta massa molecular e impurezas, e esse resíduo será enviado para a produção de óleo combustível pesado e asfalto. Após o refino do petróleo, as frações obtidas são submetidas a processos específicos onde serão transformadas em produtos comercializáveis, recebendo tratamentos adequados e aditivações quando necessário. Os produtos primários que são obtidos a partir do refino do petróleo são inúmeros, como por exemplo, GLP, gás natural, butanos, gasolina, naftas, querosene, gasóleo, óleos lubrificantes, óleos combustíveis, betume e asfalto. A partir desses produtos podemos obter uma gama infinita de outros produtos que são feitos e utilizados mesmos como matéria-prima, como por exemplo a ampla gama de plásticos que temos no mercado, polietilenos, polipropilenos e poliamidas, etc. O petróleo pode ser classificado em leve, médio ou pesado, por meio do grau de densidade API e de acordo com a sua origem e compostos que estão presentes na mistura. O petróleo leve, como o próprio nome diz, contém uma maior fração de produtos leves, como gás natural, naftas e óleo diesel. Já o petróleo pesado possui maior quantidade de compostos pesados, como óleos combustíveis e asfalto. Há processos específicos que ocorrem após a destilação do petróleo bruto que convertem essas frações pesadas em produtos mais leves, como podemos citar o processo de craqueamento catalítico, coqueamento retardo e hidrocraqueamento, por exemplo, atenuando a fração pesada, mas não é possível eliminar completamente a formação de compostos pesados. Portanto, eles também fazem parte da gama de subprodutos de petróleo. A indústria petrolífera, também conhecida como indústria do petróleo ou remendo de petróleo, inclui os processos globais de exploração, extração, refino, transporte, geralmente por petroleiros e oleodutos, e comercialização de produtos petrolíferos. Os maiores produtos de volume da indústria são óleo, combustível e gasolina. O petróleo é também a matéria-prima de muitos produtos químicos, incluindo fármacos, solventes, fertilizantes, pesticidas, fragrâncias sintéticas e plásticos. O valor monetário extremo do petróleo e seus produtos levou a ser conhecido como ouro negro. A indústria é geralmente dividida em 3 componentes principais: upstream, midstream e downstream. O petróleo é vital para muitas indústrias e é necessário para a manutenção da civilização industrial em sua configuração atual, tornando-se uma preocupação crítica para muitas nações. O petróleo representa uma grande porcentagem do consumo mundial de energia, variando de 32% para a Europa e a Ásia até 53% para o Oriente Médio. Os padrões de consumo de outras regiões geográficas são os seguintes: América do Sul e Central 44%, África 41% e América do Norte 40%. O mundo consome 30 milhões de barris
4,8 km cúbicos de petróleo por ano, sendo os países desenvolvidos os maiores consumidores. Os Estados Unidos consumiram 25% do petróleo produzido em 2007. A produção, distribuição, refino e varejo do petróleo como um todo representa a maior indústria do mundo, em termos de valor em dólar e em outras moedas. Governos como o governo dos Estados Unidos fornecem um pesado subsídio público para empresas de petróleo com grandes isenções fiscais em praticamente todas as etapas da exploração e extração do petróleo, incluindo os custos de arrendamento de campos de petróleo e equipamentos de perfuração. Nos últimos anos, técnicas aprimoradas de recuperação de petróleo, principalmente perfuração, estágio e fraturamento hidráulico, eles foram colocados na vanguarda da indústria, já que essa nova tecnologia desempenha um papel crucial e controverso em novos métodos de extração do petróleo. Usos do petróleo. Além de gerar a gasolina que serve de combustível para grande parte dos automóveis que circulam no mundo, vários produtos são derivados do petróleo, como por exemplo, cosméticos, são encontrados em maquiagem, shampoos, condicionadores, borracha sintética, também é muito usada em fios, cabos e materiais esportivos, lubrificantes, são encontrados em óleo de motor, graxa e parafina. Remédios, muitos dos medicamentos atuais são derivados do benzeno, que por sua vez é um derivado do petróleo. Produtos de limpeza, um produto de limpeza qualquer é uma mistura de algumas substâncias químicas sintéticas, sendo a maioria delas petroquímicas, como a glicerina. Asfalto, também conhecido como o buteno. O betume é uma forma semissólida de petróleo que pode ser natural ou refinada. Tecidos sintéticos, fibras à base do petróleo são duráveis. Comida, corantes, conservantes, plásticos são feitos de petroquímicos. Combustível, o consumo combinado de gasolina, diesel e combustível de aviação responde por cerca de 72% do consumo mundial de petróleo. Giz de cera, o uso da parafina, painéis solares, os painéis utilizados para capturar a luz solar são feitos de resina e plástico, produtos baseados em petróleo. Apesar de sua ampla utilidade, o uso e a exploração do petróleo podem provocar diversas catástrofes ambientais, especialmente em casos de vazamento no meio ambiente, uma vez que grande parte das plataformas de extração de petróleo está localizada em alto mar. Os impactos ambientais causados pelo petróleo podem tomar proporções avassadoras. Em situações de derramamento do petróleo, o produto se espalha rapidamente pelo mar, contaminando a água e ameaçando a vida de plantas e animais marinhos. O plâncton é a primeira espécie a ser contaminada e com ele serve de alimento para muitos peixes. Esses animais também são rapidamente envenenados e acabam morrendo. Este é um ciclo que se estende por toda a cadeia alimentar. Além disso, a presença do petróleo na superfície marinha cria uma mancha negra, que também é conhecida como maré negra, que bloqueia a passagem da luz e do calor, impedindo as algas de realizarem a fotossíntese. Com isso, a quantidade de oxigênio na água diminui consideravelmente e os peixes morrem. As composições tóxicas do petróleo também se impregnam nos tecidos de peixes, mamíferos, tartarugas e outras espécies marinhas, resultando em distúrbios reprodutivos e cerebrais, impedindo a regulagem da temperatura corporal, essencial para a sobrevivência dos animais. Nas aves, o óleo se acumula nas penas, fazendo com que elas não consigam nadar e morram afogadas. Por fim, o vazamento de petróleo também prejudica as comunidades litorâneas, que utilizam a pesca como meio de sobrevivência. Isso porque a poluição das águas pode causar graves problemas de saúde para a população, enquanto a morte de peixes e crustáceos impedem os pescadores de exercerem suas atividades. O
primeiro poço de petróleo foi perfurado na cidade de Titusville, estado norte-americano da Pensilvânia, no ano de 1859. Na época, o óleo era utilizado como a iluminação pública e doméstica. O primeiro carro com motor a gasolina derivado do petróleo foi fabricado nos Estados Unidos no ano de 1893. Além de gerar gasolina, que serve de combustível para grande parte dos automóveis que circulam no mundo, vários produtos são derivados do petróleo, como, por exemplo, a parafina, gás natural, GLP, produtos alfáticos, nafta petroquímica, querosene, solventes, óleo combustíveis, óleos lubrificantes e óleo diesel e combustível de aviação. O Brasil tem como 14ª posição na produção de petróleo e 6º em consumo. Os Estados Unidos são os maiores consumidores de petróleo do mundo. No Brasil, a primeira sondagem foi realizada em São Paulo entre 1892 e 1896 por Eugênio Ferreira de Camargo. Quando ele fez a primeira perfuração na profundidade de 488 metros, contudo, o poço jorrou somente água sulfurosa. Foi somente no ano de 1939 que foi descoberto o óleo de Lobato na Bahia. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. O maior produto de petróleo do mundo é a Arábia Saudita. Líbia é o principal produtor de petróleo de todo o continente africano. O Japão importa 100% do seu petróleo, recicla 1 tonelada de plástico e economiza 130 kg de petróleo. Reciclar 1 tonelada de vidro gasta 70% menos de energia do que fabricá-lo. E reciclar 1 tonelada de papel poupa 22 árvores, consome 71% menos de energia elétrica e polui o ar 74% menos do que fabricá-la. A primeira referência histórica ao petróleo no Brasil foi em 1858, quando o imperador Dom Pedro II concedeu ao britânico Frederick Hamilton Southorpe a concessão para extrair material betuminoso das margens dos rios Marué e Acaraí, na Bahia. A Petrobras nasceu em meio a uma onda de nacionalismo que varreu o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Com o lema "O petróleo é nosso", o Brasil aderiu à tendência internacional pelo controle estatal e criou em 1953 a Petróleo Brasileiro S.A. Os técnicos de Petrobras ainda não conseguiram estimar a quantidade total de petróleo e gás natural contidos na chamada pré-sal. No campo de Tupi, por exemplo, a estimativa é de que reservas são de 5 a 8 bilhões de barris de petróleo. Se forem confirmadas as estimativas da quantidade de petróleo chamadas de pré-sal brasileira, o Brasil poderá se transformar futuramente num dos 2 maiores produtores e exportadores de petróleo, chegando em até 4º lugar no ranking mundial.